Nós estamos aqui para mais um episódio da série, agora com o nome, hein? O Próximo Passo. Esse episódio a gente vai falar especificamente sobre emoções. E já para poder trazer o nosso expert para uma saia justa, eu já vou lançar logo a primeira pergunta, hein? Tiago, o que é exatamente, o que significa exatamente inteligência emocional? Eu navego na internet feito um louco, cara. Eu escuto isso de tudo quanto é canto, mas uma explicação que me faça entender o que que é isso até hoje eu não tive. Vamos ver se você vai conseguir fazer com que eu aprenda o que que é inteligência emocional. Opa, fala Felipe, tudo bem, meu caro? Já colocou pressão nas minhas costas, hein? Mas pode vir, que aqui eu dou conta. Mato no peito, bato pro gol. Inteligência emocional, de fato, é um tema que acabou caindo numa espécie de clichê, né? A primeira vez que ele aparece nos registros científicos é de 1966. O termo inteligência emocional nesse sentido que a gente vai trazer aqui. E é um tal de Leoner, que é um pesquisador, e depois disso ele ficou um pouco mais forte, mas assim, no conhecimento coletivo, por Weinstein, aí já mais recente, 1985. Mas ele explodiu mesmo, velho, foi com o Daniel Goleman, que esse aí eu acho que a maior parte das pessoas que estão vendo isso aqui talvez já ouviram falar. Daniel Goleman é hoje a pessoa que mais estuda sobre inteligência emocional, que mais fala sobre inteligência emocional. E o primeiro livro, que virou best-seller por muitos anos, ele lançou em 95, que tem o mesmo nome, Inteligência Emocional. Então, várias vezes ele é, inclusive, confundido como se ele tivesse cunhado esse termo, como se ele tivesse inventado gerado esse termo. Mas não, é muito mais antigo. Só que, de fato, Daniel Goleman é a maior autoridade e o maior pesquisador disso na atualidade. E aí, vamos lá, inteligência emocional, rapidamente, é a capacidade da gente reconhecer, e quem é de anotar, anota, reconhecer, entender e usar, né, gerenciando, né, as próprias emoções e as dos outros. Então, eu estou dizendo o seguinte: tem eu e tem um outro. Inteligência emocional é se eu sou capaz de reconhecer a minha. Opa, bati no microfone. Reconhecer a minha emoção, entender a minha emoção e usar e gerenciar a minha emoção e a do outro. Porque o ser humano, a gente falou isso no primeiro episódio, ele é um ser social, né? E a estrutura cognitiva do ser humano é composta por relações eu comigo, eu com o outro e eu com os outros. Então, quando a gente fala de inteligência emocional de verdade, eu estou dizendo das minhas e das dos outros com quem eu me relaciono. Então, tem quatro palavras, coisas importantes aqui para a gente poder analisar: autoconsciência, que é a parte que eu falo de entender as minhas próprias emoções, como que elas afetam os meus pensamentos, meus comportamentos e, obviamente, os meus resultados. Aí tem também autogestão, que é como é que eu vou dirigir as minhas emoções, meus impulsos em cada situação, porque não tem fórmula mágica. Depende da situação. Eu tenho que ter uma certa consciência social também, que é o terceiro aspecto importante, que aí eu estou dizendo das dos outros, né? Não só a minha, mas as dos outros. E eu preciso fazer, então, a gestão de tudo isso, né? Que aí é para eu poder ter relacionamentos saudáveis, para eu poder não depender, não viver com um sublingual debaixo da língua, né? Eu preciso fazer essa gestão também dos relacionamentos, gerenciando as minhas emoções e as emoções dos outros. Me alonguei? Respondi? Uai, Thiago, agora para mim ficou bem mais explicado. Deu um erro aqui no meu microfone e não estava desmutando. Tiago, então, pelo que você me disse, inteligência emocional também depende da onde eu estou inserido. Inteligência Perfeito. emocional para um brasileiro é diferente do que inteligência emocional para um indiano, que é diferente de inteligência emocional para um japonês. E mais Em do que função, isso,
Primeiro, peraí, beba água. Ah, falar em beba água, você aprendeu, Felipe? Eu sabia que eu ia tomar um puxão de orelha, eu deixei aqui Ah, de enfeite, viu? Vamos ver se até o final da live eu tomo pelo menos um copo. Ó, vou dar até um gole. boa, garoto, eu já ia falar. Primeiro você começa, depois você melhora, lembra, né, da mensagem do último episódio. E é por causa disso que eu peguei o copo e já trouxe ele pra cá. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Eu até pensei em colocar um limãozinho para começar a criar o hábito de tomar água, né? É um hábito saudável. A gente já fez um, não, a gente fez um podcast sobre procrastinação e um podcast sobre emoções. O próximo poderia ser sobre hábitos, hein? Boa, Hábitos. bora, já vamos assumir o compromisso aqui, ó. Vamos falar de hábitos. Vamos falar de hábitos pro próximo? Para Bora. segunda-feira, na segunda-feira hoje é dia 3 de abril, dia 3 do 4. Esse podcast sai amanhã, dia 4 do 4. Então a gente grava para o dia 7 do 4. Fechou? Ó, quem precisa lidar com seus hábitos, hein? Dia 7 do 4 vai vir um material muito legal falando sobre hábitos. Vou ter que pesquisar muito, hein? Cada um com seus problemas. Ô, Thiago, mas bom, você estava me respondendo que é diferente. Então também aonde a pessoa está, o grupo social que ela está, o como ela o como ela é criada, né? Porque o brasileiro é criado diferente do indiano. Lá, se eu não me engano, a religião é o hinduísmo, o budismo é a religião predominante. Então eles têm outros hábitos. Se eu tiver errado, você me corrige. No Japão também é mais o budismo, né? É a linha do budismo, são outras religiões. Então, a inteligência emocional para eles também é um pouco diferente do que para nós aqui, que é predominantemente cristãos, seja na linha do catolicismo ou na linha do evangélico. O país que você nasce, a religião a qual você foi a mais exposto, né, praticante ou não praticante, muito mais do que isso, às vezes eu, Thiago, estou falando do Thiago brasileiro, né, no trabalho eu tenho que gerir minhas emoções de um jeito, em casa de outro, com os amigos de outro, eu dando curso ou de outra forma, aqui nesse podcast de outra forma. Então, você falou muito bem, né? Tudo isso que você mencionou, já a questão em questões geográficas, questões demográficas, questões sociais, religiosas, tudo isso vai também criar esses cenários, aos quais eu preciso ajustar e gerenciar as minhas emoções. Mas mesmo eu, Tiago, em situações e relações diferentes, preciso gerenciar também de formas diferentes as minhas emoções. Então, com certeza, você trouxe uma coisa mais macro, só que se a gente for com um microscópio e olhar um indivíduo com toda a sua complexidade, mas um único indivíduo, e nas várias relações que ele tem ao longo de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, de uma vida, ele vai ter que ajustar as emoções constantemente, várias vezes ao longo do dia, que tem muita ligação, né? A questão da gestão das emoções com os estados internos, que a PNL e a psicologia fala com muita frequência, né? Que não é a mesma coisa, mas é muito parecido. E o estado interno, dentro do conceito de estado interno, tem justamente isso. É como um indivíduo está em um determinado momento. Em um determinado momento, o mesmo indivíduo, certo? Mas você falou besteira nenhuma, é isso mesmo, você está pensando certinho aí. Ô, Thiago, eu vou deixar até um convite para a nossa audiência. Deixa aqui embaixo se vocês querem que a gente faça um podcast no futuro com esse tema aprofundado. Por exemplo, inteligência emocional no trabalho, inteligência emocional em atividades de lazer, em hobbies, inteligência emocional em casa com a família. E Boa. vamos ver o que a nossa audiência fala para nós. Quem sabe a gente não aprofunda mais ainda nesse tópico. Mas deixa eu me adiantar aqui, eu acho que a gente já está com 20 minutos e eu não te fiz a segunda pergunta, hein? Hoje eu tô fraco. Para essa Manda segunda, lá. se preparem. Qual que é a diferença entre emoção e estado interno? Acabei de falar de estado interno, né? Ótimo, vamos embora. A emoção
são respostas psicológicas e estímulos interno ou externo. Geralmente são intensas e têm uma duração mais curta, né? Então, assim, cada estímulo diferente vai trazer uma emoção diferente. E aí você falou muito bem das questões religiosas e das questões étnicas, etc. Existem estudos, o Paul Ekman é referência nesse aspecto, vocês podem pesquisar se quiserem, ele fala sobre algumas emoções que seriam universais. Alguns autores trazem que são 5, outros 4, alguns 6, 7. Então, isso vai depender muito, mas algumas elas se repetem. Principalmente a alegria, tristeza, raiva e medo. Essas 4 emoções, praticamente todos os autores que estudam isso falam que elas são emoções mais universais. O que é isso? São emoções, estímulos, respostas que mantêm algumas características em comum, independente de eu estar aqui no Brasil, ou estar no Japão, ou estar na Índia, ou na Indonésia, onde quer que seja. Algumas respostas físicas, algumas respostas psicológicas, psíquicas, e algumas respostas de ação mesmo, né? Então, alguns comportamentos se repetem, independente de onde a gente está. Aí são questões assim, né, da humanidade, como ser humano que sou, como portador de um cérebro aqui na cachola, um cérebro humano funcional, eu teria algumas respostas, algumas reações iguais a qualquer outro ser humano, independente de onde ele esteja. Então a emoção é isso. Estado interno é uma condição talvez um pouco mais ampla e mais duradoura, que vai englobar emoções, humor, pensamento e sensações, questões fisiológicas. O estado interno geralmente ele reflete o indivíduo assim na sua totalidade. Pensamentos, sentimentos, emoções e a própria sensação física em um determinado momento. Então, é momentâneo, mas estados podem ser alterados e sustentados por um período muito maior e é algo que você consegue ter muito mais intencionalidade. Todo mundo que chega para mim e fala assim, eu quero controlar minhas emoções, eu falo assim, ó, é impossível, esquece. Porque emoção é estímulo, emoção é ação-reação, emoção é muito mais inconsciente do que consciente. Então a gente não consegue controlar. Por isso que termos como gestão das emoções, ou aprender a dirigir, a dosar, a gerenciar, são muito melhores do que controlar. Porque, de fato, é impossível um ser humano controlar as emoções. A gente percebe uma alteração, identifica essa alteração com as técnicas corretas, ajusta. Mas é sempre uma reação. Estado interno, a gente já consegue dirigir, sair e entrar de forma muito mais intencional. Então, muitas vezes, os nossos cursos todos de gestão das emoções, eles falam muito mais sobre como entrar e sair de estados internos, que vai englobar também ali emoção, do que, de fato, a emoção por si só. Você acha que eu respondi, cara? Eu acho que eu me empolguei aqui e me perdi um pouco. Além de responder, você antecipou. O Eu ia quê? te perguntar exatamente isso. Se existe uma forma da gente controlar nossas emoções. Pô, Aí já está pronto. mais do que respondido. Beleza. E na hora que você foi falando, eu fui pensando, puxando aqui na memória, né? Programação neurolinguística. Conforme você foi falando, veio isso na minha cabeça, programação neurolinguística. A programação neurolinguística, ela faz sentido para esse tópico que a gente está falando, ou seria, por exemplo, gestão de emoções mesmo? Igual a gente tem dentro da trilha, né? Eu nunca lembro o nome do curso. Como é que pronuncia mesmo? O de Mindfulness. gestão da Mindfulness. Pois é, a gente tem esse que é focado em emoções. E a gente também tem PNL. Qual que seria a diferença entre um e o outro e como que a PNL pode ajudar na gestão das emoções? A gente tem um curso que leva esse nome, né? Gestão das emoções. A gente tem um curso de mindfulness que ajuda a gerir as emoções. A gente tem um curso de breath work,
que são respirações, técnicas de respirações mega avançadas que ajudam a gerenciar as emoções. Então, eu acredito que, assim, existe um objetivo, né? Para mim, teria que ser um dos objetivos de todo ser humano, saber gerenciar melhor as suas emoções, porque é ela que vai nos conduzir. E existem vários caminhos para isso. A terapia convencional, com as diversas linhas da psicologia, é um caminho. A PNL é outro caminho. A hipnose é outro caminho. A respiração consciente e terapêutica é um caminho. Meditações diversas, inclusive mindfulness, é um caminho. Então, gestão das emoções é essa habilidade da gente saber reconhecer e lidar com as minhas e as dos outros, as emoções minhas e dos outros. Como que eu vou fazer isso? Daí a gente abre vários caminhos. E eu vou te falar bem a verdade, eu nem gasto meu tempo tentando defender isso, mas assim, para mim não existe técnica melhor ou pior. Para mim existem técnicas que funcionam mais para uns, menos para outros. Então, sempre o meu conselho para as pessoas que querem começar a estudar isso é: não se feche para nenhuma técnica. Elas têm, inclusive, muitas interseções. Não tenta também reduzir tudo a uma. Por exemplo, eu gosto de PNL, então tudo que vão falar de hipnose, tudo que vão falar de meditação, eu vou tentar encaixar em PNL. Não faz isso, não. Abra sua mente, são todas ferramentas muito boas. Aprende de todas, mas de verdade, querendo entender as especificidades de cada uma, e depois traz aquilo que faz sentido para você. Mas se você só tem martelo no seu arsenal de ferramentas, todos os problemas que você encontrar, você vai querer tratar como se eles fossem prego. Essa expressão não é minha, é bem famosa, inclusive. Se você só tem martelo, todo o problema é prego. Então, quando você vai juntando PNL, hipnose, respiração, meditação, psicologia, TCC, psicanálise, é como se você fosse enchendo a sua caixa de ferramentas de alternativas para que você possa tratar o parafuso como parafuso, o prego como prego, a porca como porca e por aí vai. Você começa a ter mais repertório para lidar com todas as adversidades. Agora, a programação neurolinguística especificamente, com certeza, Felipe, ela é incrível, uma ferramenta muito poderosa quando a gente fala de inteligência emocional, porque ela tem várias técnicas, tanto na questão comunicacional, comportamental, que vão justamente nos ajudar através de ressignificações, associações, de ancoragem, de reframing, são nomes de algumas técnicas, né, da PNL, que basicamente, através dos pensamentos, que é a origem de tudo, a gente consegue ter uma relação muito mais saudável com a gente e com os outros. E entrar e sair de estados com maestria. A PNL, quando a gente fala de estados internos, a PNL tem um arsenal de estudos, de pesquisas e de ferramentas nesse sentido. Hoje tá doído. Hoje eu tô com um probleminha aqui no desbloquear o áudio. Ô Thiago, show de bola. Gostei demais, demais mesmo da explicação. Espero que quem esteja nos assistindo também goste, tenha entendido. Se não tiver entendido, pode perguntar logo aqui embaixo. Eu sei que é um tema complexo, merece depois debruçar sobre, pode fazer perguntas que o Thiago e todo o time vai estar disposto a responder. E aproveitando a oportunidade de fazer pergunta, em tudo isso que você falou, a gente sempre está falando muito do lado positivo, né? O que que existe e o que que não existe. Quais são os mitos comuns sobre emoções? O que que impede as pessoas de desenvolver sua inteligência emocional? Em cima de mitos, em cima daquilo que talvez não seja tão verdade assim. Pô, sensacional. Brilhou, Felipe. Vamos lá, assim, tem muitos mitos, mas muito mito. Vamos, eu vou tentar lembrar aqui e resgatar alguns principais. Primeiro, falar que externalizar, demonstrar emoção é sinal de fraqueza. Isso aí, além de não ser verdade, é uma baita mentira. É totalmente o oposto. Tem uma pesquisa recente, muito interessante, que fala o seguinte:
Pessoas que não expressam as suas emoções, que não falam das suas emoções, que não choram, que não demonstram fraqueza, elas têm 30% a mais de chance de adoecer do que as pessoas que fazem isso. Então, falar das emoções, demonstrar emoções, é sinal de força e não fraqueza, porque o fraco, ele vai evitar. O fraco, ele não vai querer tocar na ferida. O fraco vai querer botar uma falsa armadura e vai botar a banca de que é fodão, mas por dentro ele é só um covarde. Ele é só um procrastinador, ele é só um negacionista que não quer olhar para as emoções, porque todo ser humano tem emoções, tanto aquelas que a gente considera positiva quanto aquelas que a gente considera negativas. E aí vamos passar para o segundo mito. Não existe essa história de emoção boa e emoção ruim. Esquece isso, eu vou repetir, porque essa aí é um pouco menos intuitiva. Não existe essa história de emoção positiva e negativa, emoção boa e emoção ruim. Emoção, todas elas têm um recado do nosso inconsciente que precisa ser ouvido. Então, normalmente as pessoas falam assim: ah, não, tristeza é ruim. Cara, tristeza é uma emoção. Tristeza é uma emoção que traz um recado. Tristeza precisa ser ouvida, entendida, precisa ser tratada, vivida, sentida, assim como a alegria. Então, se a gente não se permite ficar triste, isso pode virar algo patológico. Se a gente acha que tem que ser feliz o tempo todo, isso aí é algo patológico. Tem uma expressão que é assim: ostra feliz não dá pérola, né? No sentido de que a ostra, para ela dar pérola, ela precisa de desconforto, ela precisa de pressão, ela precisa vamos dizer, né, de sofrer. Então, as nossas emoções é isso também. A gente precisa viver as emoções, as boas e as ruins. E a gente precisa internalizar essas emoções, a gente precisa dar significado para essas emoções para que elas se transformem em algo de valor. A ostra, no caso dessa metáfora. Lembrei de outra que também tem a ver, que a gente tem que controlar as nossas emoções o tempo todo. Mito. Primeiro que não tem como controlar a emoção. Já falamos disso aqui. E o que a gente pode e, na verdade, deve fazer é ficar mais consciente das emoções e dirigir as nossas emoções, especialmente em momentos mais importantes, como, por exemplo, aqui, nessa conversa nossa. Eu não vou ignorar os meus problemas fora daqui. Todo mundo tem problema. Mas eu vou dirigir o meu foco, a minha atenção e os meus pensamentos para estados internos, para emoções cheias de recurso para esse momento. O que é isso? Não é positiva, mas o foco, a concentração, a ânimo, né, a energia alta, que eu estou aqui com uma energia alta, eu estou focado, eu estou atento para poder te responder, para pensar, processar um monte de coisas, resumir um monte de conhecimento que eu tenho para te dar uma resposta. Tudo isso exige um certo estado interno, algumas emoções. Então, eu ignoro momentaneamente meus problemas para não entrar num estado de tristeza, num estado de baixa energia, num estado de, é, desfocado, né? E momentaneamente eu escolho voltar minha atenção para esse momento e para ter emoções que aqui vão me ajudar. Mas depois que eu sair daqui, eu vou gerenciar os meus BOs, os meus pepinos, os meus problemas como todo ser humano. Então, não existe emoção boa, emoção ruim, não dá para controlar a emoção, principalmente o tempo todo. E tá tudo bem. Você não é fraco se você fala das suas emoções, se você se permite viver todas elas, inclusive a tristeza, inclusive a ansiedade, inclusive todas elas têm um recado importante. A gente fala de todos os recados importantes em detalhes no nosso curso de gestão das emoções. E como que você faz para sempre tirar o melhor proveito de toda e qualquer emoção? Mais um mito. Razão é mais importante do que emoção. Balela. E aí a gente precisa de uma balança que vai estar em constante desequilíbrio e a gente vai estar o tempo todo tentando manter isso num desequilíbrio funcional, né? Um desequilíbrio que funcione para mim, para o Felipe, para cada um. Mas se você é só racional, sinto muito.
Você vai se adoecer, você vai sofrer, você vai passar por perrengues terríveis. Se você é só emocional, eu sinto muito. Você vai sofrer, você vai se adoecer, vai passar por perrengues terríveis. São os dois muito importantes. E mais uma, para emendar aqui, mais um mito. Lado direito do cérebro é um, lado esquerdo do cérebro é outro. Isso é mito, já está mais do que provado que os dois hemisférios trabalham razão e emoção, embora um hemisfério é mais racional, o outro hemisfério é mais emoção, mas todos os dois trabalham as duas coisas e razão e emoção é igualmente importante quando a gente quer gerenciar e ter mais inteligência emocional. E para finalizar, para também não ficar muito grande, mais um mito de que inteligência emocional é uma habilidade que a pessoa nasce com ela ou não. Ah, fulano de tal tem inteligência emocional, nasceu assim. Eu tenho um ódio quando alguém fala comigo, nossa, Tiago, eu queria ter essa força de vontade que você tem, é tão natural para você. Tiago, eu queria ter a sua resiliência, é tão natural. Tiago, eu queria ter a sua inteligência emocional, é tão natural. Ou vontade de perder a inteligência emocional e estrangular a pessoa. Isso foi difícil pra caramba desenvolver e ainda é difícil, e é todo dia, e é a vida toda. Porque não é uma coisa inata, você não nasce com isso, você desenvolve e aprimora com prática e com esforço. Então, eu lembrei desses mitos. Ó, se você que está nos ouvindo já deletar da sua cabecinha esses mitos, que eu nem sei quantos que eu falei, mas sua vida vai mudar para melhor. Ô, Thiago, eu acho que você falou 5 mitos. Pronto, Cinco ou o seis. corte está feito, hein, Felipe? Os 5 mitos sobre inteligência emocional. Ah, beba água. Ô, Thiago, você foi contando aí, né, tudo isso sobre inteligência emocional. Eu lembrei de uma história. A gente tem algumas pessoas que a gente segue com maior frequência. Tem uma pessoa que eu sou apaixonado por ela, a maior parte das pessoas. Minha esposa, semana passada, ela tá em BH, ela não tá aqui comigo, eu acho que já tem 1 semana e meia que ela tá em Belo Horizonte. Mas eu cheguei lá, ela brigou comigo, cara, porque esse nome não sai da minha boca, né? Eu sou muito. Eu tenho uma ligação muito forte com os conteúdos. Eu não sei se eu posso falar o nome da pessoa. Depois eu vou mandar uma mensagem e pedir autorização. Se eu puder, eu deixo o link aqui embaixo do vídeo que conta essa história e divulgo, né, o nome da pessoa. Só por questões, né? Nesse vídeo em específico dessa pessoa, ela conta a história da borboleta. Ela conta a história que um rapaz, que era um caçador de borboleta, eu não lembro bem se ele era um caçador de borboleta, mas ele era uma pessoa que estava ali observando uma borboleta, a borboleta estava no casulo, fazendo uma força muito grande para que ela pudesse romper aquele casulo ali, sair do casulo e bater asas. E ele já estava ali há horas observando aquele esforço todo da borboleta e ela não conseguia terminar de romper o casulo. E ele, em um ato de generosidade, ah, enfim, ele, num ato de bondade, movido ali pela aquela emoção dele, né? Ele pegou a tesoura, foi lá e deu um pique. Ele facilitou a saída da borboleta. E aí ele observando, a borboleta pegou, saiu do casulo e caiu no chão. E ele ficou sem entender por que que ela não conseguiu voar. Depois ele descobriu que a força que ela faz para poder romper o casulo é necessário para o líquido sair do corpo e expandir o tamanho das asas e ficar algo proporcional. Ou seja, a borboleta precisa passar por toda aquela dor, precisa fazer todo aquele movimento, precisa romper todo o casulo para conseguir voar. Se ela não passar por tudo isso, ela não consegue voar. Incrível, incrível. Todos os desafios que a gente passa, especialmente nas questões emocionais, nos fortalecem, né? E é uma construção mesmo. As pequenas frustrações lá na infância, se bem tratadas, vão nos tornar mais fortes para as frustrações maiores da primeira, da segunda infância, depois aquelas terríveis frustrações da adolescência, para depois as frustrações aí da vida adulta.
né, que é basicamente a vida adulta é superar frustrações, fazer aquilo que você não gosta, mas que precisa ser feito, pagar boleto, resolver problema. Então é isso, cara. Genial, ótima, boa lembrança, Felipe. Bela história. Né? E eu vou aproveitar o gancho que você trouxe dos hemisférios, né? É, eu acredito que você saiba, talvez você possa até não lembrar, mas você sabe. Eu tenho dificuldade visual nesse olho, né, por causa de toxoplasma. Inclusive, eu fico meio incomodado. A partir de agora, todo mundo vai prestar atenção nisso. Por que que eu fui falar? Você sempre Essa fala. pálpebra, ela é mais baixa do que essa, porque esse olho aqui, ele tem 80 e poucos por cento, 90% mais ou menos de comprometimento. Graças a Deus, com o passar do tempo, está regenerando um pouquinho. Então já chegou a 92, agora eu acho que está com 86% de comprometimento. Eu tenho toxoplasma ocular nesse olho. A primeira vez que manifestou, eu tinha 16 anos, perdi uma porcentagem, depois manifestou de novo, perdi outra porcentagem, manifestou pela terceira. Se eu não tiver equivocado, com 25 anos, foi quando atingiu o pico, que a última manifestação me levou para quase 100%. E aí foi doloroso aprender a conviver com um olho só, enxergando só de um. Eu ia pegar um objeto, era a coisa mais engraçada. O objeto estava aqui, minha mão ia aqui. A lateral do meu carro nessa época, do lado do passageiro, não existia. Eu esbarrava em tudo. Eu até passei um tempo sem dirigir, porque eu não aguentava mais pagar lanternagem do carro. Mas você falou a questão da emoção, do cérebro, como que o cérebro processa. Para pessoas feito eu, que têm dificuldade em um dos dois olhos, eu acredito que aquele conhecimento que eu tenho, ele é verdadeiro, que o olho de cá manda mais informação para esse lado, o de cá manda mais informação, não exclusivamente, mas uma quantidade maior, né, de informações. Então, um lado do meu cérebro, ele tende a receber menos informação porque eu tenho menos estímulo visual. Isso me transformaria em uma pessoa mais racional ou mais emotiva, por exemplo, uma deficiência visual? Não, não nesse sentido, e não só por isso, porque a gente está falando de uma área específica que é a área que processa a visão, né? Que eu não vou lembrar o nome exato da área, mas não só, a gente não está falando só de um lado do cérebro, a gente está falando de um olho de um lado, mas a área onde a visão é processada, essa talvez tenha alguma diferença no seu desenvolvimento por conta dessa sua limitação. Mas dizer que por isso o seu lado, o lado inteiro do seu cérebro vai estar mais ou menos estimulado e daí você é mais ou menos racional ou emocional, por isso não é correto. A gente está falando de uma coisa que é muito complexa, sabe? Então é uma soma de fatores que vão fazer pessoas ser mais ou menos racionais ou emotivas, emocionais. Por exemplo, a própria criação. Por exemplo, predisposições genéticas. Por exemplo, histórias de vida. Né? A gente tende muito a reforçar comportamentos que nos trazem benefício. Então, às vezes, situações que eu vivo exigem de mim mais racionalidade. Aí eu sou racional e aí eu sobrevivo. Eu sou racional, eu ganho uma recompensa. Eu sou racional, eu evoluo. Logo, eu vou ser mais racional. E aí é como se você tivesse dois braços na academia. E aí você, por algum motivo, exercita só o direito. Ele fica fortaço. É natural que toda vez que você precisar de força, que você vai usar o direito, que é o seu braço mais forte. A perna boa, né, dos jogadores. Quem é canhoto vai naturalmente, quando precisa tentar um gol, preferir usar a perna boa. Mas não precisa ser assim. E eu acho que quando a gente quer se desenvolver, a gente tem que ir justamente por esse caminho. Se a minha perna boa é a esquerda e eu quero me desenvolver, eu vou treinar feito um maluco para evoluir à direita. Porque, olha só, inclusive tem uma história muito legal da escola russa e a escola americana de tênis. Nos anos 80, 90 ali, os principais tenistas do mundo que brigavam no topo eram ou dos Estados Unidos ou da Rússia. Então, a escola russa ela fala o seguinte:
Se você é bom com a direita, você vai amarrar o seu braço esquerdo e só vai treinar com a direita para você ser o melhor do mundo na direita. Para sacar, para defender, para fazer os voleios, para poder fazer as bolas de efeito com a direita. Já a americana falava assim: você é bom com a direita, você vai treinar a direita para não perder eficiência, mas você vai treinar a esquerda pra caramba, porque mesmo que você não seja tão bom com a esquerda quanto é com a direita, você minimamente, quando precisar usar a esquerda, você vai conseguir. Então, para ter gestão das emoções, se você é mais racional, você precisa desenvolver é o seu emocional. E se você é mais emocional, você precisa desenvolver o seu racional. Você tem que ir, toda vez que é autodesenvolvimento, você tem que ir naquilo que você é pior. Porque senão é evolução e não autodesenvolvimento. Você já é bom, você vai ser melhor ainda, beleza. Tem seu valor, faça isso, ou evolua as suas habilidades. Mas fique de olho nas suas fraquezas, nos seus pontos fracos, fique de olho naquilo que você corre risco, caso não evolua. Certo? Eu tô aqui rezando para minha esposa não assistir esse podcast. Ah, Que eu uso como desculpa, né? Eu e falo com ela, usava. não, amor, eu sou mais racional, eu não sou tão emotivo assim, eu não choro tanto, eu não expresso tanta emoção, porque eu tenho uma dificuldade, né, no olho de cá, igual você sabe, coisa e tal, e isso não me pega tanto. Então eu tenho essa linha assim mais, um pouco mais fria, né? Um pouco mais é mais fria mesmo a palavra, né? Ali mais racional, as ações mais centradas em resultados e coisas do gênero. Se ela assistir esse podcast, acabou. Eu vou ter que comprar aquele livro Reconquiste Sua Esposa em 60 Dias, algo assim. Tem um livro muito interessante, até o jogador Kaká, eu estava vendo uma entrevista dele, ele falando que ele não fez uma vez, ele fez duas vezes para poder tentar reconquistar, né, o casamento dele e técnicas de um livro. Então, todo dia você fazia uma ação diferente. Mandar um buquê de rosas, mandar um presente, mandar um jantar romântico, enfim. Todo dia tinha uma ação nova para você fazer, para você trazer e tentar resgatar um relacionamento. É, ela não pode ver esse podcast. Ó, quem conhecer a minha esposa, por favor, não mande o link desse podcast para ela, senão eu estou ferrado. Hashtag salvo Felipe. Não mande para a esposa. Ó, deixa aí embaixo, hein? Não mande para a esposa, salve o Felipe. Hashtag salve o Felipe. Não mande para a esposa. E Devia ter me aqui, dado um toque aqui, né, Filipão? No WhatsApp, porque aí eu não eu respondia de outro jeito, ou eu falava assim, ó, nada a declarar. Traguei sua desculpa. pois é. E para a gente poder. Nossa, eu acho que a gente está completando já uma hora, hein? A gente logo, logo já tem que ir Será? Acho que não, para. hein? Já tem 1 hora? Eu acho que já tem quase uma hora, Thiago, de podcast. Daí a gente deve estar com 55 minutos por Não, mas aí. segue aí, segue aí. Qualquer coisa depois a Yaya corta lá. E aí, a me xingou já. Ela falou que a gente não esquece dela nem na hora que tá gravando. Ela me ligou 3 horas da manhã para poder me perguntar isso. Vocês não esquecem de mim nem na hora que vocês estão gravando? Aí eu falei com ela, ô Yaya, você é mais ou menos igual o sangue que corre nas minhas veias. Eu não vivo sem você. Um beijo, Yaya, nossa editora. Aí eu tomei já aquele chute, né? Você não vive sem quem? Eu, ai, 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 pode. Ô, Thiago, e assim, cara, a gente já falou muita coisa aqui, mas uma pergunta que eu acho que todo mundo queria fazer para você nesse momento. E como nós podemos lidar com as nossas emoções, tal como raiva, tristeza, ansiedade, de forma construtiva mesmo, sabe? Você já Uhum. falou que não tem emoções boas e emoções ruins, mas a gente acaba se ancorando em algumas palavras para a gente poder classificar as coisas na nossa vida. E eu acho que passa a fazer mais sentido quando a gente tem um ponto de comparação. Então, vou usar a palavra construtiva para esse ponto de comparação. E vou trazer
mais uma perguntinha junto, emendada nessa. Sabendo como lidar com essas emoções de forma construtiva, quais técnicas? É, prática mesmo. Nada assim ah, prática. Que eu Certo? possa já sair daqui colocando. Anotei no meu caderno, vou virar ali a esquina e já posso aplicar. Boa. Vamos lá, presente para quem ficou até aqui na live. Vou passar nesse podcast. Vou passar aqui algumas técnicas, sim. Mas vamos lá. Emoção boa, emoção ruim. Eu entendo quando as pessoas falam que raiva, medo, tristeza, ansiedade são emoções negativas ou ruins. Só que o importante não é você falar que ela é negativa ou não, que ela é certa ou não, é cheia de recursos ou sem recursos. O importante é que você saiba que tem uma mensagem ali que precisa ser ouvida. A raiva, por exemplo, ela geralmente traz uma mensagem de que você sofreu algum tipo de injustiça. Então a raiva, é, ela percebe que ela protege o seu senso de justiça, ela te protege. Você fica com raiva quando você acha que você foi injustiçado. Você tem medo quando você está correndo um risco. Você está triste, traz um recado ali de encolher, de olhar para dentro, de ficar um tempo com você, de curtir a bad, né? A ansiedade traz um recado ali de antecipação, de preparar-se para alguma coisa. Então, por isso é que a emoção não é boa ou ruim. Todas elas defendem algo. O problema é a emoção errada no contexto errado. É quando eu estou com raiva, mas eu deveria estar no controle. É quando eu estou com medo, mas eu deveria era ter coragem para fazer alguma coisa. É quando eu estou triste, no momento em que eu precisava estar alegre. Ou quando eu estou ansioso, na hora que eu preciso deitar para ir dormir. O problema não é a emoção, é o contexto. Então, como é que você vai lidar com essa raiva, medo, tristeza, ansiedade? Você vai buscar identificar o motivo daquilo. Por exemplo, eu já falei que a raiva é geralmente quando você sofreu uma injustiça. É. Tenta encontrar qual é essa injustiça. Às vezes não precisa ter acontecido de verdade, porque a emoção que eu, Thiago, tenho, às vezes eu estou me sentindo injustiçado, embora o Felipe, que me injustiçou, talvez para ele não fez nada de errado. Só que eu, Thiago, me senti injustiçado. Então eu vou entender isso. Então identifica e daí você vai ressignificar. Para isso tem diversas técnicas. O medo é idem, é reconhecer, é avaliar se a ameaça ali é real ou não, se aquele medo ele está te protegendo de fato de algo ou se ele está te protegendo de um medo que você construiu, de um bloqueio, de um trauma, de uma fobia. A tristeza, a mesma coisa. Permita-se sentir aquele momento de tristeza, mas verifica a origem daquilo, o motivo daquilo, o recado que aquilo está te passando. Busca apoio, busca rede de apoio, busca amigos, busca profissionais. A ansiedade é uma preparação para alguma coisa. Então, verifica se você não está colocando muita informação na cabeça, passa para o papel, coloca na agenda, esvazia um pouco a sua mente. Isso te ajuda a focar mais no presente. Então, identifica o recado e verifica se aquilo está de fato coerente ou não com a situação. Desculpa. E se não tiver coerente, ressignifica. Como? Tomar água. Vou aproveitar e vou daqui também, hein? Eu tenho que acabar com Boa. esse copo até o fim. Beba água. Nossa mente é composta por. Pô, você me apertou, hein? 70 e alguma coisa. 76%? Acertei? De 75 a 78 varia nos livros aí. Então você está preciso. Ah, então tô dentro da margem. É isso aí. Beba água. Beber água ajuda a pensar melhor. Ajuda a gerenciar as emoções. Para falar a verdade, vamos para as técnicas, né? Antes de passar técnicas mirabolantes, vou dar um recado. Faz o básico. Bebe água. Dorme. Cria uma rotina, a tal da higiene do sono. Cria uma rotina. Dorme. Dorme bem. Beba água. Cuide da sua higiene pessoal. Movimente-se.
esporte, caminhada, alongamento, qualquer movimento. Vai fazer uma coisa que você gosta, vai procurar uma coisa que você gosta, movimenta o seu corpo. Movimenta o seu corpo, beba água, durma, alimente-se bem, sem essa só comendo coisa processada, só bebe, tem gente que bebe mais refrigerante que água. Então faz o básico, se você fizer o básico, cuidar da sua higiene, sono, movimento, hidratação, você já vai fazer muito. Respiração, nós vamos agora, esse mês que próximo agora, lançar na nossa comunidade o curso de respiração terapêutica, Breathwork. Respirar corretamente, a maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, não sabe respirar. Uma coisa natural, que a gente nasce sabendo, o bebê respira correto. A gente vai crescendo e para de respirar. Inclusive, a técnica que eu vou passar para vocês aqui hoje vai ser de respiração, para gerenciar as emoções. Mas respira. Mais de 70%, em torno de 73% das toxinas que o nosso corpo libera todo santo dia é pela respiração. O restante é pela urina, suor, etc. Mas 73% é respiração. Se você não respira bem, nem essas toxinas você libera. O seu corpo fica intoxicado, literalmente. E daí, como é que você quer ter gestão das emoções? Se você não dorme bem, não se cuida da sua higiene, não se alimenta, não se hidrata, não respira. Vamos para a técnica de respiração? Depois dessa dica aí de fazer o básico, eu falo fazer o básico, isso engloba fazer exercícios físicos ou movimentar-se, isso engloba beber água, alimentar-se bem, dormir bem. Vamos para a técnica de respiração. Respiração diafragmal. É talvez o maior erro da maioria das pessoas quando a gente fala de respiração. Você fala para uma pessoa assim, ó, respira fundo. Aí a pessoa geralmente vai fazer assim, ó. Enche o peito de ar. E solta o ar, né? Isso não é respirar fundo. Respirar profundo é jogar a respiração para a barriga. Respiração diafragmática. Respiração diafragmática. É quando você usa a respiração do diafragma. Por quê? Primeiro, você vai jogar o ar para a barriga. Então você está mandando o ar de verdade para todas as regiões do pulmão, para as regiões mais. Para todo o seu pulmão. Você está mandando oxigênio para todas as suas principais vísceras e órgãos aqui vitais. Você está exercitando os músculos das suas costelas, dando mais abertura, mais espaço para os seus pulmões se encherem de ar. Você está com o diafragma massageando uma coisinha muito importante, que está aqui assim, ó, sabe? Assim, que chama o coração. Então, ao fazer respirações diafragmais, você massageia com o diafragma o seu coração. Você abaixa a sua frequência, abaixa o seu nível de cortisol, o seu nível de adrenalina. Excelente para dormir, excelente para se acalmar, excelente para focar. E é basicamente o seguinte: quando você for puxar o ar, coloca as suas mãozitas aí agora na barriga, de leve. Só apoia as mãos na barriga. E aí você vai, quando puxar o ar, quando inspirar, tenta não mexer os ombros nem o peito, como eu fiz aqui agora. Só que a barriga vai fazer assim, ó, para fora. Você vai encher a sua barriga de ar. E a mãozinha que está na barriga vai para fora. Então, puxa o ar, enche a barriga de ar. Solta o ar, esvazia a barriga. Deixa os ombros quietinhos, ó. Minha barriga, que não deve estar aparecendo na câmera, estufada. Solta o ar, a barriga esvazia. Barriga enche de ar, barriga esvazia. Barriga enche de ar, barriga esvazia. E o ombro, ó, quietinho. O peito, quietinho. Diafragmática, profunda. Só 5 minutos diários fazendo uma respiração consciente, observando o ar, usando o seu diafragma, vai te dar resultados que você não imagina. Tem dificuldade para dormir? Faz essa respiração. É ansioso? Faz essa respiração. Está com dificuldade de focar? Faça essa respiração. Eu não vou passar outras técnicas, mas eu te dou uma dica final, assim, ultimate, fatality, incrível.
que é Entra para a Comunidade. Tem todos os cursos que você precisa para gerenciar suas emoções lá. Mindfulness, respiração, auto-hipnose, tem definição de objetivos e o próprio curso de gestão das emoções. Então, num preço ridículo. Então, fora essas dicas aí, eu não tenho mais nada para dar para vocês aqui agora, não. Não precisa. Ô, Thiago, eu não Gostou? posso esperar assim, não. Por quê? Sério? Porque, olha só, eu tô fazendo aqui uma análise racional. Certo. Se eu respirar assim, eu vou ampliar a circunferência da minha barriga. Aumentando a circunferência da minha barriga, eu vou poder comer menos picanha com 3 dedos de gordura. Você deu uma travada aqui pra mim, chegou aí pra você? Voltei, tô aqui, mas você seguiu. É, chegou pra você, né? Então, eu não posso. Eu tô tentando eliminar um pouco da circunferência, porque novamente, né, peguei a trena, eu não sei pra que que eu faço isso ainda. Peguei a trena e, bah, tô grande. Se Acalma eu seu coração. ampliar, se eu Respiração ampliar, diafragmática emagrece. então eu posso respirar assim para poder comer mais picanha com 3 dedos de gordura? Com certeza. E me chama, tá? Eu te amo, você nunca vem? Aqui, eu tava querendo fazer algumas perguntas, mas lá no início eu já perguntei, né, para nossa audiência o que que ela se faz sentido a gente aprofundar em tal como inteligência emocional para a gente poder ter melhores relações no trabalho, capacidade de liderança, produtividade, relacionamento com a família. Ou seja, nesse campo de inteligência emocional, eu acho que a gente consegue fazer aí pelo menos uns 10 podcasts, de 1 hora a Tranquilamente. 1 hora e 30, falando de um tema específico, então não vamos para outros campos, não. Bora. Porque eu acho que essa pergunta aqui, ela vai ter uma relevância muito grande. Qual o papel da empatia na inteligência emocional? Porque quando a gente está falando de empatia, a gente está falando de um gatilho mental, um daqueles programinhas que é instalado na nossa cabeça já lá desde dos homens das cavernas, né? Que é reciprocidade, empatia, segue na mesma linha, né? Desses programas instalados. Então, quando a gente fala no papel da empatia na inteligência emocional, é, como que a gente pode desenvolver a nossa capacidade de nos colocar no lugar do outro e entender as suas emoções? Para poder tentar me fazer mais claro ainda, eu vou detalhar um pouco mais essa pergunta. É, Outro dia, eu tenho um tio que eu convivo pouco com ele, mas a gente conversa muito. E aí eu tava precisando de uma coisa, liguei para ele pegou e me ajudou a solucionar esse problema. No final de tudo isso, eu fiquei muito grato. Inclusive, eu falei com ele, obrigado, né? Que é a desconstrução da. Ó, outro tema interessante para a gente poder fazer um podcast, desconstruções. Mas, continuando na pergunta, eu falei com ele, obrigado. E a desconstrução da palavra obrigado é obrigação, né? Eu me senti obrigado com ele. Eu me senti recíproco com ele, mas não necessariamente que eu sentia empatia, mas me despertou isso. Então, qual que é a relação que a gente tem entre esse gatilho da reciprocidade e como que a empatia pelo próximo, a reciprocidade pelo próximo pode nos ajudar nessa inteligência emocional como um todo? Como que a gente pode se desenvolver mais nesse sentido? Boa pergunta. Vou Eu acho tentar que foi aqui. complexa, não foi? Eu vou tentar trabalhar ela aqui, mas faz todo sentido essa pergunta. Você falou uma coisa que é de verdade demais, né? Um programa mesmo que a gente já tem, é do ser humano. Só que ele vai se desenvolvendo até os nossos 4, 5 anos. Tem uma pesquisa que prova isso, e é muito interessante a pesquisa. Até uns 4, 5 anos, e quem tem filho nessa idade pode tentar aí fazer a pesquisa, a criança não tem a capacidade dessa empatia,
de se colocar no lugar do outro. Né? E como é que é essa pesquisa? O pesquisador, ele tem uma folha de papel. Pensa numa folha de papel aqui, né? Um lado, o outro lado da folha. Então, o pesquisador coloca uma bolinha vermelha de um lado e azul do outro. E aí ele pega, por exemplo, né? Se a bolinha vermelha está aqui, Felipe, qual bolinha que eu estou vendo? Você tá vendo a azul? Parece que é lógico, né? Que é óbvio. Mas para você responder essa pergunta, você precisa se colocar no meu lugar. Só quem tem empatia faz isso. A criança até 4 anos não responde essa pergunta. Ela responde o que ela está vendo. Quando ela passa dos 5, 6 anos, onde a empatia, a área do cérebro da empatia já está construída, ela responde a pergunta. Tem a ver com empatia. Se colocar no lugar do outro. Então, vocês, qual é o conceito de inteligência emocional? Identificar, né, gerenciar as minhas emoções e as dos outros. Se eu não tenho empatia, eu não consigo me colocar no lugar do outro, eu não consigo respeitar o ponto de vista do outro, o mapa de mundo do outro, as verdades do outro, e eu não vou dar a mínima para as emoções do outro. E se eu não tenho empatia, a construção das minhas emoções está completamente manca, porque o tripé que constrói o nosso self, ele é a minha relação comigo, a minha relação com o outro e com os grupos. Então eu tenho 2/3 fora de mim e 1/3 eu. Se eu não tenho empatia, é um pé só que está desenvolvido, que sou eu mesmo. Inclusive, eu corro o risco da patologia, por exemplo, né, várias patologias, não vou rotular ninguém aqui não, porque vão dizer que eu estou dando diagnóstico para alguém. Não. Mas existem várias patologias quando você não consegue se colocar no lugar do outro, e você só tem o seu egocentrismo, né, como se o universo girasse em torno do seu umbigo. Então, ao desenvolver a empatia, você vai perceber melhor as emoções dos outros, vai conseguir ajustar melhor as suas emoções, porque você vai ter um feedback muito mais preciso, muito mais coerente e em mais tempo real das suas relações. Para você ajustar as suas emoções, para você respeitar e entender as dos outros, para você ter mais inteligência emocional. Como praticar isso? Exercitando. Literalmente se colocando no lugar do outro. Tem várias técnicas da psicologia, por exemplo, a cadeira vazia, quando você literalmente imagina uma discussão que você teve ou vai ter com alguém. Em uma cadeira, coloca uma outra cadeira vazia na sua frente e imagina a pessoa lá. Depois você repete a discussão como se você fosse aquela pessoa. Existem técnicas de visualizações, existem técnicas de reframing, existem técnicas diversas, que a gente aí ia ficar aqui até amanhã falando. Mas é basicamente se colocar no lugar do outro. Não é ser o outro, é se colocar no lugar do outro, é tentar entender o mundo pelos olhos do outro, pelo ponto de vista do outro. Uma ótima forma de fazer isso, pergunta. Perguntas. Perguntas intencionais, onde você pergunta de verdade para entender como que o outro pensa. No nosso próximo podcast, eu vou colocar aqui papel e caneta e vou anotar quantas vezes a gente fala o nome da Yaya. Ah, Porque, você me contando tudo isso, eu lembrei de um filme. Eu vou pedir a Yaya para poder colocar aqui, dar um jeito de colocar um card, alguma coisa assim do tipo. Ele é um filme de uma pessoa brasileira, nasceu no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, chama O Playboy do Rio. Eu vou pesquisar direitinho. É a história de um menino que nasceu, cresceu no Rio de Janeiro, porém ele foi diagnosticado com uma doença ao qual ele não desenvolveu medo. O estímulo do medo dele era bem menor. Ele não sentia, ele não conseguia. Esse sentimento, essa emoção do medo não era algo presente no dia dele. E com isso desencadeou uma série de situações. Ele acabou virando um ladrão, né? Partiu para essa área. E dentro das práticas que ele cometia, ele cresceu muito rapidamente por ausência
desse. Eu não lembro, tem que ver direitinho a palavra que é usada, mas é um problema no desenvolvimento cerebral mesmo, né, que ele teve e que essa emoção não era, ele não sentia, ele simplesmente não sentia. Também por causa disso ele sentia menos dor, então machucar para ele não era problema. Ele sentia menos empatia, todas as emoções dele era reduzida. Então, ele acabou cometendo uma série de coisas. Foi feito esse filme, eu acho que está na Netflix. Vamos pedir para a Yaya pesquisar e colocar aqui. Eu acho que vai ser um filme interessante para a nossa audiência poder assistir quando tiver com um tempinho. Traz muito bem o que, que a falta de sentimentos e a falta de emoções, né? Você falou lá atrás, cara, não existe emoção boa e não existe emoção ruim. Existe emoção que te ajuda a se desenvolver, te ajuda a estar no caminho certo e te freia para sua própria sobrevivência. Esse é um caso real que a gente tem do que a falta de emoções nos causa. E, Thiago, eu não sei se você já viu, fica aí uma dica também para você aproveitar lá na Netflix quando você tiver com um tempinho. Eu vou pesquisar o nome direitinho, a gente coloca aqui. E a gente já se prolongou bastante. Vamos embora para as considerações finais? Uma mensagem final para a nossa audiência? Você está mutado. Resolvido. Não existe emoção boa, não existe emoção ruim. Então, no processo de inteligência emocional, que é gerenciar as suas e as emoções dos outros, o que você precisa fazer é abraçar todas elas e entender os recados que as emoções têm para você. Ouvir esses recados, trabalhar esses recados, fazer uma exposição mesmo, se colocar de frente disso, falar dos seus problemas, busque ajuda profissional, faça cursos, leia livros, porque a inteligência emocional é talvez uma das, para mim, top 3 habilidades que qualquer ser humano que desenvolver isso vai largar na frente, porque a gente está num mundo cada vez mais digital, cada vez mais de tela, cada vez mais impessoal. E quando a gente tem que se relacionar, as pessoas simplesmente não sabem, não conseguem. Você vê algumas, até virou meme, né? Alguns canais no Instagram, nas redes sociais diversas, no YouTube, que fala assim: outro dia a geração X foi lá numa entrevista de emprego e levou a mãe e o pai foi junto, na entrevista de emprego. Ou então o cara chegou para o chefe depois das férias com um bloquinho de notas fiscais, entregou para o chefe e falou: chefe, tá aqui, tirei as férias remuneradas, trouxe aqui as contas e as notinhas para você pagar os meus custos das minhas férias. Sabe, são umas coisas que para quem está mais velho um pouquinho, isso é impensável de acontecer, mas as pessoas estão fazendo isso porque as relações estão cada vez mais superficiais, estão cada vez mais videozinho de 15 segundos no Reels, no TikTok, não sabe se, enfim. Então, você quer se destacar? Vai desenvolver a sua habilidade de gerenciar as suas emoções e entender as emoções dos outros. Para quem já assistiu Big Bang Theory, para você não virar um Sheldon da vida. O Sheldon tinha um problema de empatia, né? Ele não reconhecia, por exemplo, sarcasmo. Ele não reconhecia, ele não sabia quando a pessoa estava brincando ou não, quando ela estava triste ou não, quando ele estava sendo inconveniente ou não. Isso é um problema para você se relacionar, né? Gerenciar as suas emoções, entender as emoções dos outros para ajustar as suas nos mais diversos contextos. Isso é emergencial e é extremamente importante para qualquer um que queira se destacar no mundo que a gente está aí hoje. Onde você vai fazer isso? O Poder Inconsciente, a comunidade incrível, onde que você, se não está ainda, está perdendo. Ô, Thiago, é isso aí. Eu acho que o dia de hoje foi maravilhoso. O recado foi dado. Fica aqui embaixo, tá? Para poder colocar por onde que a gente aprofunda nesse tema, em qual linha a gente vai. Vamos ouvir a nossa audiência, vamos perguntar para eles, né? Em quais tópicos eles querem que a gente debruce novamente sobre esse tema. Eu acho que esse tema não acaba por aqui.
Ele é mais longo, ele merece mais, pelo menos mais umas 10 horas, para a gente poder Bora, eu tô falar dentro. todos os aspectos que existe dele. Mas para o próximo vai ser hábitos. Vamos E falar eu de já hábitos. deixei aqui uma sugestão, tá? Para depois de hábitos a gente fazer meditação versus higiene do sono. O que que você achou desse tema? Bom, dá para falar demais também. As mais É, diversas formas de meditar, vamos que vamos. vamos que vamos. É um tema interessante porque às vezes meditação, algumas pessoas confundem com higiene do sono e tem princípios bem distintos. Por exemplo, eu pratico um pouco de higiene do sono e também pratico um pouco de meditação. Eu sou muito ligado no 220, então antes de dormir, eu preciso parar ali, tentar desligar a minha cabeça, parar de pensar. Se eu deitar na cama, o cérebro continuar, dá 5 horas da manhã né? E ainda mais das 5 horas da manhã eu tô lá, aceso e tudo. Então, eu ligo o ar-condicionado, deixo a temperatura do quarto cair e algumas técnicas de higiene do sono. E também pratico algumas técnicas de meditação, tal como sento, desacelero, começo a respirar um pouco mais profundo, mesmo que expanda e para poder ir dormir, para poder Boa. ir descansar, porque senão eu não descanso, no outro dia eu tô um lixo. As olheiras já não negam, né, que é difícil descansar. Eu sou uma pessoa que é difícil conseguir realmente dormir. Então, toda essa trilha também, para mim, todo esse trabalho que a gente tá desenvolvendo junto, eu acredito que vai trazer um enriquecimento muito grande, vai melhorar muito a minha vida no presente, no futuro e depois dos 60 anos, que é onde a gente sofre muito, né, por não ter cuidado na juventude, na hora Ah, que a gente sim. chega na terceira idade ali. E com isso eu acho que a gente encerra esse episódio de hoje. Hoje a gente falou de emoções, principalmente inteligência emocional, e chegamos ao fim, Thiago. Eu sou o Felipe Alves, para o podcast que agora tem nome, O Próximo Passo. O próximo passo, sensacional. Valeu, Felipe, E gostei demais. Até a próxima. fechou. Tô louco pro próximo bate-papo. Vamos que vamos. Um Vamos que vamos. abraço.